Olá, nós temos mais um episódio de Algo Mais e hoje eu trouxe um convidado muito especial para vocês, que é o Eduardo Steinbock. Ele é meu malvado favorito. Não posso deixar de falar porque há 12 anos ele me faz sofrer e suar. E como nós estamos nessa era GLP-1, das canetas, emagrecimento, nada melhor do que saber qual é o papel do exercício físico, atividade física nisso tudo. Mas eu gostaria de começar dando as boas-vindas para o Eduardo. Um prazer ter você aqui e eu Obrigado. gostaria que você se apresentasse. Obrigado pelo convite. Então, eu sou o Eduardo Stenbock, Dudu, a gente já tá aí há 12 anos, né? 12. Desde que praticamente eu me formei. Tenho ali já 12 anos de formado, sou bacharel em Educação Física pela Federal, pós-graduado em Biomecânica pela Personal Trainer Academy, pós-graduado também em Preparação Física pela Federal. E hoje vamos falar um pouquinho aí sobre emagrecimento, sobre essa onda aí que tem tomado conta, né, de quem busca emagrecer, de quem busca ter algum resultado, uma forma um pouco mais rápida, talvez, do que o modo Do que é ser convencional. magro, É. né? Então, eu vou aproveitar e já vou te perguntar. Nesta era das canetas, nessa era GLP-1, o que mudou na tua profissão? Como é que você está lidando com essa mudança que já não tem mais volta, né? Hoje eu enxergo, assim, em 2 pontos, né, o primeiro é o próprio emagrecimento, que hoje ele tá muito mais rápido do que, vamos chamar de uma era pré-pandemia, talvez, né. Então a era pré-pandemia, as pessoas talvez sofressem um pouco mais para emagrecer, por ter que ter mais sacrifícios, vamos botar entre aspas, sacrifício na dieta, no exercício físico. E hoje, com a ajuda das canetas, né, muito mais tranquilo ou muito mais rápido ter esse efeito, né. Você talvez não precise sofrer tanto, né, sofrer bem, tudo entre aspas, mas não precise se desgastar tanto para perder, às vezes, 3, 4 quilos que algumas pessoas perdem, né, ou às vezes 20, 30 quilos, como também eu já vi algumas transformações desse jeito. E o segundo ponto é a perda de massa muscular, né, que é algo que Esse é o ponto. hoje é o que eu mais tento combater dentro desse novo modelo de emagrecimento, né, que é uma perda rápida e abrupta da massa muscular dos meus clientes, dos meus alunos. E você percebe, tem uma diferença que o Edu vai dizer para vocês. Nós mulheres, a gente adora que a balança baixe. Nós gostamos de ver calça caindo e a balança baixando, que é o peso na balança. Mas a composição corporal hoje fala mais alto, os trabalhos já nem mostram mais IMC sozinho. Eles mostram porcentagem de gordura corporal, músculo esquelético. Qual que seria essa diferença para você emagrecer, Uhum. mas com saúde, sem ter todo esse impacto É, muscular? hoje ainda se f acho que talvez as pessoas mais leigas que não treinem tanto ou que só façam uso da medicação sem atividade física, fiquem satisfeitos com o peso na balança, né. Você pesava 70 quilos, em 2, 3 meses tá pesando 60, por exemplo, então você vê 10 quilos a menos, com certeza você teve resultado, você teve emagrecimento. Mas é um emagrecimento que ele vem com algum custo, que esse custo principalmente é a sua massa muscular. Com certeza vai ter perda de gordura, vai ter desinchaço, mas a perda de músculo, ela é muito evidente em quem faz uso da medicação, sem controle de dieta, sem atividade física, né. E aí o grande ponto é do emagrecimento e da composição corporal. Quando você tem um trabalho bem orientado de treino resistido, de dieta, você consegue ter uma composição corporal mais eficiente e com menos danos, né, na sua saúde no geral, né, porque você pode perder 10 quilos eliminando toda a sua massa muscular, ou você pode perder 10 quilos mantendo sua massa muscular, por exemplo, ou tendo uma perda de 1 quilo, por exemplo, que é algo aceitável, não é algo assustador e difícil de recuperar. Mas agora, já vi casos de pessoas perdendo 4, 5 quilos de massa muscular, Nossa. que é algo que às vezes você leva anos para construir e você perde, assim, em 3, 4 meses, né. Vejam a importância. Anos.
para construir. Então, E existe uma proporção dessa massa muscular com porcentagem de gordura para se ter saúde ou emagrecer com saúde, ou cada caso é um caso, conforme a faixa etária isso muda, né? cada caso é um caso, né, tem pessoas que às vezes buscam ter uma obesidade um pouco mais severa ou um sobrepeso um pouco mais grave, daí é necessário ter uma redução, às vezes, um pouco maior dessa perda de massa gorda, né. Mas às vezes alguns casos de pouco peso, às vezes tudo vira massa muscular que vai embora, às vezes você não perde nem gordura, dependendo do caso, você não perde nem gordura, né. Que é o pior, Mas que é o né? pior, mas é muito caso a caso, né, se é uma obesidade severa ou se é um caso de pouco peso, uma manutenção de saúde, né, mas o ideal é que isso sempre seja minimizado, né, eu falo ali até talvez, se não for um caso extremo, 1,5 quilo de massa muscular seja algo relativamente tranquilo de você recuperar, né, em pouco Em tempo, pouco né. tempo. Agora pensem, conforme a faixa etária, conforme o estado geral, o metabolismo como um todo, perder 4, 5 quilos de músculo, onde a porcentagem é abaixo de 20, abaixo de É. 20 quilos de músculo, ficar com 15, Uhum. e depois disso tem a perda óssea. Então, assim, a importância do papel do personal é trabalhar, que é isso que nós por isso que nós estamos há 12 anos trabalhando. Ele faz os treinos específicos para as minhas necessidades e para as minhas limitações. É muito difícil alguém: "Ah, eu vou caminhar sozinho". Aliás, vamos aproveitar o gancho. As pessoas querem correr, nem Uhum, é a corrida não é para todo mundo, alguns querem caminhar, uhum, achando que já está fazendo exercício, e a musculação, que ajuda a acelerar o uhum. metabolismo, ajuda essa perda como um todo, embora não necessariamente na balança, como é que ficam essas 2 atividades físicas? Hoje às vezes a musculação é taxada como chata, como entediante ou como algo que não dá tanto resultado, né, e se às vezes tem a noção, a percepção errada que fazer mais exercício aeróbico é melhor, ou emagrece mais do Mas que fazer musculação, por exemplo, né. E o que acelera nosso metabolismo é o músculo, né. Por exatamente. isso também que às vezes as pessoas que param de fazer o uso da medicação abruptamente ou de repente e, né, tiveram essa perda grande de massa muscular, às vezes acabam engordando tudo de novo, acabam ganhando né, o peso, né, enfim, porque a massa muscular ela vai sustentar também gasto calórico, Olha que eh, importante. vai fazer essa manutenção diária de calorias para você, vai consumir a parte correta de energia, por exemplo, que é tudo isso que vai fazer essa manutenção de peso, por exemplo, né. Quando eu faço muito exercício aeróbico, por exemplo, sem massa muscular ou sem fazer academia, por exemplo, o meu dano é próximo ao uso ali do que a gente falou agora há pouco sobre a perda de massa muscular grande no emagrecimento. Sem Então, fazer se você a só corre, se atividade. você só caminha, por exemplo, provavelmente você vai ter um dano de massa muscular maior e até que chega uma hora que, se você só anda, por exemplo, só caminha, você vai chegar um momento que você vai estabilizar, seu corpo vai estabilizar, seu metabolismo vai estabilizar e provavelmente você vai ter um resultado, né, de 1, 2 meses e de repente você para de ter perda de caloria, perda de Gordura. emagrecer, né, para de emagrecer, enfim. E aí, às vezes, se você combina isso com um treino resistido, com um treino de força, né, às vezes tem pessoas que não podem correr, por lesões, por dores crônicas, enfim, né, e não tem problema às vezes fazer uma caminhada em esteira inclinada, ou algum outro trabalho aeróbico específico, mas desde que pelo menos 2 vezes na semana tenha um trabalho resistido bem feito, né, para pelo menos a manutenção da sua massa muscular. Acho que esse é o meu principal ponto de trabalho e que pauta muito essa discussão, Saúde. né, essa E saúde. é pela Organização Mundial da Saúde, antes era 150 minutos Uhum. de atividade moderada, agora é 150 a 300
minutos por semana de Uhum. atividade moderada, os 150 ficou mais para atividade intensa, mais população de 18 a 65 anos. 2, pelo menos 2 treinos resistidos por semana, que seria a musculação. E Uhum. é exatamente o que ele está falando, ele não está pedindo algo, eh, totalmente fora do padrão, porque a gente tem às vezes achando as pessoas acham: "Ah, o personal vai me matar, ele quer me torturar, vai me cansar". Não, ele está fazendo dentro das diretrizes mesmo. Então, se a pessoa não faz atividade física alguma, não faz exercícios físicos bem monitorados e personalizados, além dela perder massa magra, vai ficar flácido. E as canetas, o uso do GLP-1 dá flacidez? Porque nós estamos falando de formas diferentes da mesma coisa, Dá né? flacidez, aham, com Fica uma certeza, pelanca, uma com polenta, como certeza. a gente diz, e ninguém quer. Se como eu citei antes, né, se às vezes, talvez um caso de menos perda de gordura, você não vai ficar, com tanta pelanca, com tanta pele, por exemplo, né, com pele sobrando. Se você perdeu pouco peso, mas agora se você passou por um processo de talvez 20, 30 quilos de emagrecimento, sem ter recomposição corporal, sem ter ganho de massa ou sem ter sido, né, alguma coisa que foi construída, com o tempo, né. Tijolinho por tijolinho. Exatamente, porque uma coisa é você perder, vamos exagerar, 30 quilos em 4 meses, Hum. outra coisa é você perder 30 quilos em 1 ano. Você teve o mesmo resultado, um foi mais rápido, o outro foi mais demorado um pouco. Mas, por exemplo, esse 1 ano, se você conseguiu fazer um processo correto, você teve manutenção de massa, você teve ganho de massa, e aí você vai ter uma recomposição corporal com, por exemplo, nesse caso, menos sobra de pele, menos pelanca, né. É, porque Tal tem pessoas que talvez sobre um precisam pouco, operar, lógico, né, né, fazer não cirurgia plástica, porque as exatamente. sobras são muito grandes e é desconfortável, Sobra né. muita pele, fica ruim, fica desconfortável. Então, se você não teve essa recomposição corporal de uma forma saudável e, por exemplo, perdeu em 4 meses 30 quilos, você vai ter sobra de pele, você provavelmente, né, igual a gente citou, mandou toda a sua massa muscular embora, e daí? Faz o quê? Como que E a faz? próxima é a massa óssea, Exatamente, a massa óssea e talvez, voltar a ganhar um pouco desse peso, se você não faz o rebote sem rebote, saúde, né. enfim, né, isso vai prejudicar toda a tua parte de exames, né, toda Resistência à tudo, insulina, tudo. tem hipertensos, Vai porque há estudos, e isso a gente também vê na prática, esse reganho ao longo uhum, do tempo, que nem é tão grande, às vezes até cirurgias pós-bariátricos, pós um emagrecimento acentuado, principalmente se vier com restrição alimentar, umas dietas muito restritivas por uhum, longa data, a hora que faz o rebote, volta com toda essa alteração do metabolismo e isso é péssimo, inclusive, como risco cardiovascular. é, Então, assim, não é só emagrecer um pouquinho e é simples. E você nota eu queria que você contasse um pouco uhum, da tua prática, dos teus alunos, porque ele não para, né, ele tem aula o tempo inteiro. Você tem muitos alunos com o uso do muitos. GLP-1 e você tem acompanhado isso porque quem tem personal, o personal está de olho, né, ele vai Uhum, fazendo ajustes, ele vai mexendo, ele vai dizendo: "Não, isso aqui tem que fazer assim, não adianta você", não é o que a gente quer fazer, ele vai fazer o que a gente precisa fazer uhum. para o objetivo, para a saúde e tudo mais. Como é que você tem observado esse manejo dentro dos teus alunos, dos teus clientes que estão usando as canetas? Uhum. Esse é um bom, quantas vezes já me falaram: "Ah, comecei a usar, comecei a usar, comecei a usar, comecei a usar, comecei a usar", de repente. E aí o plano todo muda, né, porque às vezes você tá com um cliente que não fazia o uso, treinava regularmente, treinava 2, 3 vezes a semana bem, de repente, pum, adiciona esse
esse outro Essa elemento, novidade, essa o novidade, terceiro elemento na e aí relação. você se vira. É. Então, né, no meu caso eu me viro. E aí, às vezes eu tô num planejamento, tô enfim, seguindo um objetivo do aluno, mesmo que seja o emagrecimento, e tô trabalhando de uma forma um pouco, talvez sustentável, mas de repente o aluno vem e em 3, 4 semanas ele começa um uso 7,5, 10 do remédio, por exemplo, e eu sei que ele vai emagrecer, eu sei que ele, né, igual eu falei anteriormente, vai perder peso rápido, mas eu preciso mudar esse plano de contingência, mudar esse plano de ação. Talvez eu trabalhasse com ele, às vezes, uma parte aeróbica e de treino resistido, né, de uma forma Complementar. misturada, enfim. De repente, esse plano de contingência tem que ser mudado para uma parte mais focada em treino resistido, mais focada em hipertrofia, por exemplo, né, se já era um caso de emagrecimento, para eu tentar pelo menos segurar essa massa muscular, né, e às vezes não dá certo, Você porque não sabe como vai responder, não mas vai você acha que o GLP-1 aumenta a flacidez ou o GLP-1 aumenta a flacidez de quem não faz? Na semana passada a gente aham, teve outro pod que veio uma nutri, ela falou da proteína, a gente sim, falou que não, hoje não dá para fazer essas dietas restritivas, a gente falou um pouco do nem jejum pensar. Uhum, intermitente como recursos alimentares na perda de peso, aham. e hoje como é que fica associado. Você vê você percebe a diferença de quem faz certinho? Porque hoje a gente não controla quem vai fazer certinho. Infelizmente, É difícil. no mercado negro estão conseguindo ativos, a gente não sabe a Uhum, procedência e não vai ter volta, nem todo mundo está fazendo acompanhamento, é muito diferente. Acompanhar com o personal, com o médico, com a nutricionista, fazer as nossas uhum, avaliações da uhum. composição corporal, fazer ajustes como equipe, que é o que nós fazemos. Como é que você vê? É discrepante essa diferença? É, E é comum? é comum, aham, é comum. É bem comum, tipo, até casos de alunos meus, assim, que já faziam uso da medicação antes de começar a treinar, por exemplo, já usando um Outra outra forma fórmula, de mas é inibidor de apetite, como é que talvez? fala? Esqueci a palavra agora, credo, Peptídeo. não, não, a consistência da caneta, Os primeiros que vieram, não, semaglutida. não, credo, me fugiu a palavra agora, é a da que usa a regulagem da caneta, usando Ah, ah, quando o regular isso, usando as regulagens mais altas da caneta, já tomando doses altas, essa palavra aqui, me de fugiu. ativos anteriores, que hoje Isso, já não estão tão populares. tomando doses de 12,5, 15, 17,5 de caneta, sem fazer atividade física, sem treinar. O médico já fazendo a indicação de vir né, fazer atividade física, treinar, o aluno começou a treinar comigo, mas já fazendo um uso de uma alto da medicação, e aí essa parte do treino foi um baita de um benefício para ele, porque daí ele pelo menos conseguiu segurar e ganhar massa muscular, só que com uma dose muito alta, que às vezes já não estava dando tanto efeito, emagreceu muito rápido Fez platô, e acabou fazendo platô com uma com dosagem, dose assim, alta, que é comum isso. O pessoal vai aumentando a absurda. dose porque Exato. acha que a dose não Quanto está mais mais quanto respondendo, mais é melhor, é melhor. E porque às vezes não é isso. porque é isso que a gente falou, né, o emagrecimento ele é muito rápido, de repente você começa, entre aspas, a entrar num platô, deixar ele um pouco mais lento, mas você ainda tá emagrecendo e você acha que precisa usar mais, usar mais, usar mais para manter né, sei lá, O o emagrecimento, o suposto emagrecimento, o suposto emagrecimento. emagrecimento que você teve nos primeiros 2, 3 meses, o que é muito comum de acontecer com qualquer coisa que você co Pare de repente, ou, né? né, e enfim, então é muito comum e é muito claro ver, assim, quem treina, pelo menos tem acompanhamento de personal ou faz a consultoria e treina bem, treina
com às vezes, não vou nem falar treina tão forte, porque não é todo mundo que treina extremamente pesado pela rotina que tem, mas treina de uma maneira consistente, né, treina Regular. 2, 3 vezes na semana regularmente, não falta treino, não pula treino, né, às vezes a gente adapta uma coisa ou outra por questão de vida, né, compromissos, enfim, mas quem consegue ter essa regularidade tem muito menos flacidez do que quem treina esporadicamente, ou de quem não treina, Verdade. quem não enfim, não leva a atividade Só quer física usar a tão a sério. caneta É, para, só não para não sofrer tanto e isso, para ser mais isso. fácil, daí não abrir mão do bebida alcoólica, às vezes, em E a final de e semana, aí né. o meu papel, principalmente, que às vezes tô mais no dia a dia do que o próprio médico, do que o próprio nutricionista, é É. trabalhar como um coach, como um guia. Tentando educar, ensinar o aluno, então, pelo menos, a gente está usando aqui, o remédio, mas a gente vai tentar maximizar um pouco de proteína. Se você Ó, tiver com fome, não sei o que comer, proteína, né, dê prioridade a comer proteína, comer coisas que vão fazer a manutenção da tua massa muscular, que vão te dar energia para treinar, né, uma coisa e importante. não perder refeição e não tudo bem se às vezes tá Pular a comendo refeição, pular a porque está sem refeição, apetite, às depois vezes come um você chocolatinho, tá sem tá no apetite, mas você tem que pelo menos focar em comer aquela proteína, comer aquele pós-treino, tomar aquele whey, enfim, pra você também ter, né, ou ajudar o teu corpo a ganhar massa muscular ou a manter massa muscular, muscular, e aí a gente tenta direcionar as pessoas também dessa forma, né, para porque poder lidar com aham, porque isso. é um contato diário também, né, então também é um pouco do papel do Do personal ser personal. esse guia, né. E vejam que importante. Olha, eu vou falar, mas não pode tirar meu horário, porque senão eu não vou falar mais. Ele falou da consultoria, ou seja, para quem não tem, condições e horários que ajuste com o do personal, nem nada, o Eduardo também tem esse tipo de plano, a gente está montando esses protocolos com acompanhamento de 6 meses, de 3 Uhum. meses, com equipe multidisciplinar, multiprofissional. Ele faz os treinos e ajusta para quem quer fazer à distância. Então ele monta planilhas específicas para o objetivo, faz uma entrevista, se não conseguiu ajustar por qualquer razão com ele, mas não pode tirar meus horários, por favor, que já está difícil, Tá difícil, tá né. corrida a agenda. Não sei nem se eu devia falar sobre isso, acho que era melhor nem Tá falar muito, corrida a tomara que eu não me agenda. arrependa, É. mas existe essa possibilidade. Então, assim, não dá de um jeito, pode dar do outro. Uhum. E você acabou de falar de energia, você sente menos energia. Esses pacientes que usam, os recursos com GLP-1, você percebe que eles têm uma queda de rendimento no treino comparado com quando eles não usavam, principalmente esses alunos que já vinham treinando. Eu acho que é difícil Uhum. quantificar para quem começa com tudo junto, fazendo a É. caneta sem você saber do passado de exercício, se foi atleta ou não, principalmente quem era sedentário. Mas eu me refiro àqueles que supostamente Uhum. faziam para a saúde Uhum. e disseram: "Ah, eu não estou conseguindo emagrecer sozinho, estou com a nutri, estou com isso, com aquilo, eu me animei e vou começar". Perde energia, o rendimento muda? O rendimento muda ou ocorre a perda de energia até 3 ou 4 dias após a injeção, Olha que importante. né. Então vamos dizer, na segunda-feira ou no domingo eu fiz a injeção, vou treinar na segunda. De segunda até quarta, até quinta, por exemplo, até quarta, não vamos exagerar tanto, até quarta parece que a energia tá mais baixa. Isso é outra coisa que acontece também, é essa manipulação do treino que eu falei antes, adaptação, né, e às vezes não treinar de forma tão intensa, às vezes acontece também por causa disso, porque Tá sem energia, o ele chega, ele vai rendimento é vai treinar 5 dias da semana, na segunda-feira ele chega com a energia no pé. no pé, com a energia lá embaixo, então eu sei que eu vou ter que fazer um treino mais leve, às vezes eu planejei uma coisa, e é isso, ele falou: "Ontem tomei a dose".
Então eu sei que ele tá com menos energia, eu sei que ele se alimentou menos, então eu vou ter que manipular o treino pra tentar treinar de uma forma mais leve, talvez fazer um treino um pouco mais curto, pra não acabar com ele. Terça, ele tá com energia baixa, mas ele também tá um pouquinho melhor, só que eu tenho que tomar cuidado que às vezes, se eu der muito estímulo na segunda, ele não recuperou pra terça, porque ele não teve, né, substrato suficiente pra se recuperar, e às vezes teve enjoo, enfim, teve outros É, problemas, pode né, ter que diarreia, tem aham, pode não evacuar, tem efeitos alguns efeitos adversos. colaterais que tiveram enfim, podem então é muito tênue a linha entre ficar muito pesado ou muito leve não vai ficar, né, porque ele não tá com tanta energia, mas se é algo que às vezes passa um Que tem pouco, resultado. extrapola, e às vezes eu perco o aluno para o resto da semana, porque às vezes não Olha conseguiu se que loucura. recuperar ou às vezes ficou extremamente dolorido, Com o né, pouco que foi com o pouco feito, que porque ele foi, aumentou a então dose. Por isso a equipe, a são, assim, importância. né, são pontos a se manipular, entender, daí mais para o final da semana ele tá um pouco mais regularizado, tá com um pouco mais de energia, então mais lá na quinta, na sexta, por exemplo, eu posso apertar um pouquinho mais o treino, porque ele talvez descansou um dia, Ah, teve um dia de entendi. recuperação, mas há um ponto bem importante quando o cliente fala isso pra mim, fala que: "Ah, eu tomei a dose hoje, tomei a dose ontem", enfim, eu sei Vejam a logística, faz toda a que eu tenho que ter diferença o cuidado, tenho que acompanhamento. manipular, tenho que ver, talvez, ele usa carga X, hoje vamos tirar um pouco de peso, vamos usar menos carga, E tem que improvisar, às tem vezes que você estava improvisar, perdendo e é resolveu normal, antecipar o uso, é normal. e isso Uhum. só tendo um acompanhamento de equipe que é possível, porque quem que conta? E tem algum exercício específico que seja importante para quem está animadíssimo com a perda? Todo mundo Não. quer perder uns 2, 3 quilos, perder, diz que palavra é É, ruim, né? Todo mundo quer baixar baixar. alguns quilinhos na balança, mas uma coisa é baixar, restringindo um pouco, e a outra é entrar num plano de emagrecimento com esse tipo de recurso. É. Que Não, você recomendaria? exercícios específicos depende de caso a caso, né, lógico, é tem alguns que são inegociáveis, mas depende do caso, depende da pessoa, do histórico, toda essa análise é o personal que vai entender, que vai saber, enfim, né, se ela tem déficit de força, às vezes o que muito influencia no treino é também, às vezes gosta de treinar mais perna, gosta de treinar mais braço, né, você também tem que ter esse controle do aluno também, para não deixar ele se desmotivar para treinar. Às vezes vai ter coisa que não vai gostar de fazer, mas vai ter que fazer, mas assim, exercícios específicos é sempre caso a caso mas o mais importante é estar fazendo um treino resistido Junto. junto, um treino de qualidade, né, e algo que te gere resultados nesse ponto, né. É, porque veja, todo mundo quer fazer HIIT também. HIIT funciona? Não HIIT funciona, funciona? funciona. Uma excelente metodologia para treino aeróbico e para queima de gordura também, que acho que é o tema central de hoje, né. E você, quero que você ajude a esclarecer. Existe uma linha que o pessoal começa aquecendo Uhum. pelo aeróbico, porque Aham. já aquece, já fiz o aeróbico, meus 15 minutos, 20 e Uhum. depois faz a musculação. Mas há indícios que para quem quer emagrecer usando esses recursos e sem perder massa muscular, que o resultado do ganho de massa muscular seria melhor se estes minutos de aeróbico, claro que desenhado junto com o personal, que tem gente que Aham. não pode ter impacto, tem gente que não tem joelho, né? Você vai fazer a bike, você vai fazer o transporte, nem tudo é correr, nem tudo é esteira, né? Uhum. Eu particularmente, eu fujo da esteira, né. Sim, Só que se fizer essa atividade física no final, depois do treino resistido, o resultado é melhor ou isso é mito? o resultado é melhor nesse ponto da massa muscular, nesse ponto de ter mais energia para treinar, porque é difícil, assim, quantificar a palavra, mas vamos dizer, você não vai queimar energia na esteira
talvez 15, 20 minutos, se você às vezes fizer um aeróbico forte no começo do teu treino. E ainda usando a caneta E um ainda dia usando a caneta, antes, isso no ápice da falta de vai energia. prejudicar o teu treino de musculação. Você vai chegar mais cansado, você vai chegar mais fadigado, é normal, né, ainda mais se for um treino de perna, por exemplo, Onde vai é puxar é uma coisa mais, que né. vai ter influência. Então, assim, hoje, já se sabe, já se tem muitos estudos sobre isso, que para um caso de uma manutenção, para um ganho de massa muscular e às vezes veja bem a confusão das pessoas. Ganho de massa não quer dizer que você não vai emagrecer. Você pode Isso eu emagrecer queria que você ganhando massa, esclarecesse também, se o músculo pesa mais. né, você pode emagrecer ganhando massa muscular, e isso bate muito na composição corporal que você vai ter, na recomposição corporal que você vai ter ao longo desse processo de emagrecimento, Substituindo a gordura por músculo. substituindo a gordura por músculo, que é E o pesa ponto. mais mesmo, não é bem assim, Gordura pesa mais do que o do que o músculo? músculo, mas o músculo vai ter mais qualidade Hum, dentro da composição corporal, né. e consequentemente, é por isso que o peso na balança hoje não quer dizer nada, e Não. sim essa composição Uhum. corporal. É isso que vai mudar, É isso que né. importa, né. E agora sim, a gente falou um pouco na outra no outro pod, sobre o uso de whey protein, Uhum. sobre o uso desses peptídeos de Está colágeno, na moda. as creatinas, tem uma melhor hoje a gente Uhum. consegue uma melhor biodisponibilidade com concentrações mais baixas, ainda são caros, e junto com esses, eu não posso deixar de falar na onda dos peptídeos. Eu quero fazer um adendo, os peptídeos que estão tendo por aí, nós temos liberação da Anvisa, hoje, no nosso país, para uso tópico, como drug delivery. O que que seria isso? Fazer procedimentos, seja capilar, facial, vulvar, que é na minha área da gineco, e depois utilizar esses peptídeos para permeabilizar mais e Uhum. como um recurso para melhorar colágeno e tudo mais. Mas a gente sabe que tem muita gente, estão trazendo aí de outros locais, onde a lei é diferente do nosso país, os injetáveis. Entra um deles até com SARMs. Você tem visto muito uso e como é que você vê isso É, associado? peptídeo ainda nem tanto dentro dos meus clientes, dentro dos meus alunos. Eu acho que para quem busca ainda a parte de academia, eu acho que isso não vejo que chegou ainda de uma forma tão forte quanto as canetas. Ó, Mas para a parte esportiva, para a parte de performance em esportes, hoje hum. eu entendo que tá um pouco mais em alta do que a academia. Eu vejo muito atleta usando para recuperação, Para eh, pra performance, porque performance é uma profissão, né. dentro da corrida, dentro do triatlon, né, principalmente a corrida que eu tô mais envolvido também, né, uma modalidade que eu pratico, dentro do Hyrox agora que tá mais na moda também, que eu tô fazendo também, Hum. tô inserido, então assim, hoje, mesmo os atletas amadores que participam de prova, fazem maratona, fazem o Hyrox, eu vejo que hoje aumentou um pouco mais esse uso, né, porque aí é um pouco diferente de quem quer só emagrecer ou quer só fazer atividade física por saúde, você tá buscando um pouco mais de performance, mesmo que seja de uma forma amadora ou mais recreativa, né, você tem um objetivo um pouco mais sério por resultados ou, enfim, você quer sempre performar mais e melhorar, né, em relação ao seu última prova, seu último resultado. Então, acaba sendo um complemento, né, em cima mais desse lado, assim. Como profissão. Explica um É. pouquinho o que que é o Hyrox e essas novas modalidades que estão surgindo, porque antes a gente tinha o pilates, que quem não gosta Uhum. de musculação, acha que o pilates por ter isometria, e agora estão tendo outras modalidades. Tem alguma que possa ser comparável com a musculação no quesito ganho de massa muscular, Ganho de no uso de massa. canetas? Hoje, assim, a saindo um pouco da esfera de academia, né, falando um pouco do mundo fitness em si. Hoje a gente tem uma onda muito grande de corrida e Hyrox, principalmente. Então, o Hyrox hoje é uma corrida híbrida, né, hoje a gente tem esse termo que se popularizou um pouco,
vindo muito dos Estados Unidos, que é o treinamento híbrido, que é você combinar a musculação com a corrida, principalmente, Ó, né. Então, às vezes, pessoa às vezes não, eh, isso vem dos Estados Unidos, assim, com uma onda de pessoas entediadas com só fazer musculação 6 vezes na semana. certo. Elas viram que talvez: "Ah, ok, eu tô ficando forte, tô ficando com massa muscular, tô ficando grande, mas eu não tô ficando funcional. Eu tô perdendo capacidade cardiorrespiratória, eu tô perdendo, mobilidade no meu dia a dia, funcionalidade, então eu vou adicionar a corrida para ser um esporte mais cíclico, ser um esporte que talvez eu não fique, como um fisiculturista, mas eu vou ter uma saúde cardiovascular melhor. E eu vou ter uma combinação de uma boa massa muscular com um bom trabalho aeróbico. Eu vou conseguir pesar 90 quilos e correr uma maratona, por exemplo, Sem ficar né, faltando sem ar. chegar ofegante. Então eu Então vou não precisa ser um Ironman, né? não precisa ser necessariamente um Ironman ou, né, tô exagerando, mas, eu vou conseguir correr 5 quilômetros abaixo de 25 minutos, que é excelente, e vou pesar 85 quilos, por exemplo, Quer dizer, isso hoje é né. Isso um possível homem, né, balanceando, isso né? tô trazendo um pouco para o meu estudo mais ou menos assim, né, do que eu faço também. E aí o Hyrox surgiu também como um advento disso, de um treinamento que usa elementos de academia e usa elementos do CrossFit, junta isso com a corrida, e acabou se tornando uma febre muito grande no mundo, e hoje ele virou uma modalidade que, se combinada junto com um treinamento resistido, né, e também, assim, é outro mito que a gente tem que quebrar. Quando eu falo treino de força, treino de academia, não necessariamente eu preciso estar só na academia para fazer isso. Eu posso trabalhar com fora de máquinas, eu posso trabalhar com o meu peso corporal, eu posso trabalhar com barra, com halter, com anilha, Versátil. com elástico, né. Se às vezes você treina em casa e tem alguns elementos, você pode treinar, né. Às vezes, se você tiver um direcionamento, um treino correto, você pode ter resultado, treinar força com pouco equipamento, né. Sem Eh, lesionar tanto, porque não faz, exatamente, uma modalidade intensamente, né, que essa é exatamente. a balança. Uns não querem fazer uma atividade porque Isso, lesiona tal, e isso. nessa quem gosta de exercício físico, não precisa ser um profissional, é um semiprofissional, pelo jeito, mas É. pode ser um profissional que goste de equilibrar. E hoje, assim, eu enxergo o exercício físico como algo que tem que ser gratificante pra você tem que gostar de fazer, e às vezes, para casos que já treinam há algum tempo, já fazem musculação há muito tempo, às vezes, se você adicionar uma corrida, um pedal, uma natação, algum esporte aeróbico que te tire um pouco de dentro da academia, você encontra um pouco mais de prazer dentro daquilo, sem Vira só um f lazer, só né. fazer musculação. Então, né, bom, é o meu caso. Hoje, mesmo estando ali 24 horas vivendo a área há 12 anos, eu faço meus treinos da musculação, mas eu também faço meus treinos de Hyrox. A gente viaja para ir competir, né, é uma coisa de família, às vezes a gente tira férias para ir competir, Ó, para ir que também é uma coisa você conhece saudável, um lugar conhece um lugar novo, e compete. estão todos E saudáveis, todo mundo né. fica feliz lá em casa, então acaba sendo algo bem positivo, e isso não só no Hyrox, mas na corrida, no triatlon, no Ironman, enfim, Tudo é né, ajustável, tudo é né. ajustável, então você acaba tendo atividade física como um lazer seu, como uma parte do seu dia a dia, com um horário às vezes inegociável aquele é meu horário É de o seu treino, é tempo, o meu tempo, na segunda-feira eu vou fazer personal na academia, na terça-feira eu vou correr, na quarta personal de novo, vai quin alinhando. E né. tem um horário que é melhor fazer exercício físico, principalmente para quem quer fazer exercício em academia, como Uhum. musculação ou aeróbico.
pela manhã ou não pode fazer à noite? Porque, falava-se muito que se fizer pouco tempo antes de dormir, poderia dar insônia. Uhum. Outros falam: "Não, pela manhã o rendimento é muito maior". Você vê isso pelos alunos ou tem alguma evidência que mostre que um determinado horário ele é infinitamente superior no ganho de massa É muscular? infinitamente superior ou, né, assim, nossa, esse horário eu preciso treinar às 5 horas da manhã porque eu vou ter muito mais resultado que 8 horas da noite. Não é tanto assim, mas as evidências dos estudos mostram que de manhã você acaba tendo um rendimento, um pouco mais efetivo em relação a outros horários do dia, né. Ah, Então, essa questão pelo de repouso, pelo pelo descanso, repouso, né? pelo descanso, né, a gente vive num mundo que é muito intenso, então às É. vezes, se você chega após o horário de trabalho, às vezes cansado, estressado, Exausto, né, com exausto, né, então problemas. assim, O rendimento não hoje pode ser igual. hoje a até a proporção de refeição que provavelmente você vai jantar e tomar café em casa. E o resto do seu dia você passar fora de casa, talvez você não vá ter a mesma qualidade para se alimentar ou conseguir manter o mesmo volume de comida que talvez você devesse comer para conseguir treinar de uma Com forma com qualidade. qualidade. Então, se você janta bem, toma um bom café da manhã, né, ou pré ou pós-treino, você acaba melhorando e maximizando esse resultado, né, tendo mais efetividade dentro do treinamento, né. Mas se Certo. você não, né, consegue só treinar à tarde ou mais à noite, é mais a questão de ter o cuidado ao longo do dia de se alimentar bem pra, né, ter um bom almoço, um bom lanche pré-treino pra você conseguir render também. Render também, porque senão come qualquer coisa para não ficar em jejum e depois também não Aham. complementa. E às vezes treina de forma mais fraca um pouco, né. Eu queria que você desse um conselho. Que conselho você pode dar para as pessoas que querem emagrecer com Uhum. saúde, sem ficar flácido e continuar mantendo ou principalmente ganhando massa muscular, para que às vezes a pessoa hoje está 30, 40 a mais, quando for 60 a mais, não vá pagar o preço com perda óssea e não Aham. poder nem levantar e sentar. O que que você diria para esse pessoal? Porque não tem volta, né? Não, não tem volta. O tempo passa muito rápido, primeiramente. Então, quando você vê, os anos passaram. Não deixe pra depois, pra começar uma atividade física dentro ou de uma academia ou de um estúdio de funcional, um estúdio de bootcamp, de crossfit, né. Às vezes você não se identifica com a academia, mas tem outros ambientes que vão te acolher muito bem, né. Existe também ganho de massa muscular com outras atividades físicas, com treino resistido. Então, assim, busque um ambiente que te agregue e que te acolha para você fazer essa atividade física, ou profissionais que te abracem e que ajudem você nisso. Às vezes fazer isso sozinho é muito difícil, né, porque no começo você realmente tá motivado, tá Não é fácil. empolgado, mas depois de 2, 3 meses essa motivação acaba, né. E eu vejo que essa atividade física, não pode ser uma punição, É, tem que ser parte da sua rotina, eh, que seja 2 vezes na semana você ter um horário negociável para você ir lá fazer seu crossfit, fazer seu bootcamp, fazer seu treino de personal, que seja, tá ótimo, desde que, né, você consiga ser constante nisso e treinar com qualidade. Eu acho que é o ponto mais importante, não deixar a atividade física ser algo um castigo. um castigo, algo que penalize você, não é a ideia, não É saúde, é né? a saúde, né, então isso um bom personal vai te proporcionar, vai te fazer enxergar a atividade física de uma maneira mais prazerosa, e é isso, porque ao longo do tempo você vai chegar mais preguiçoso, você vai chegar mais cansado, e é a nossa função, é a minha função estar ali no dia a dia trabalhando com pessoas e entendendo, né, esses vários casos que a gente citou, como que você chega para o treino, cansado, fazendo a ingestão no dia seguinte, sem jantar, E ele tem que às e é vezes e é isso, eu tenho alinhar, que ajustar, alinhar, mudar mesmo que o programa era outro, e né? tentar
usar todas as ferramentas que eu vivenciei nesses 12 anos, dentro de várias modalidades, dentro de vários alunos, e colocar aquele ponto para você conseguir treinar com qualidade naquele dia, mesmo que seja um dia que você não tá 100%, tá tudo bem, tá tudo certo, Tudo bem né. também. Muito obrigada, Edu, adorei conversar com Adorei. você. Eu não quero que tirem mais o meu horário, porque eu ando invocada, mas é mais ou menos isso. Quando Uhum. nós começamos há 12 anos atrás, o que me chamou a atenção do trabalho do Eduardo é que ele vinha programado, era funcional o treino, ele vinha programado para X pessoas, de repente o pessoal ia chegando atrasado, faltava uma coisa ou outra, ele adaptava. Acho que era 1 para 8, 10 parecia 20 de 20, repente. ele ajustava, ele ia Aham. mudando e eu fui observando isso. Eu acho que esse é o papel. Então, assim, hoje já não tem mais espaço para dizer: "É muito caro, eu não tenho tempo, ele não tem tempo". Eu acho que pegando um bom profissional, vocês conseguem ajustar. Uhum. Adorei estar com você. Obrigado Obrigada, pelo convite, obrigada. foi ótimo.